Queridos, o que Deus quer falar com a gente aqui é sobre arrumar a nossa casa. Arrumar a casa. Arrumar nossa casa no sentido espiritual, arrumar nossa casa no sentido familiar, a nossa família, arrumar nossa casa também no sentido de igreja ou dos locais onde a gente convive coletivamente. Arrumar casa, é tempo de consertar a casa. A gente vai ao longo do tempo se distanciando de Deus, esfriando a fé, e a fé vai se tornando uma coisa mais religiosa do que uma vida verdadeira com Deus, e Deus está chamando a gente agora para consertar essa casa, para arrumar a casa. E Neemias, ele é um homem de Deus, um grande exemplo, porque ele estava muito bem, ele estava lá servindo o rei Artaxerxes, ele servia vinho para o rei, era copeiro do rei, ele estava muito bem. Ele estava muito bem ali, ele não estava sofrendo, ele estava numa posição absolutamente confortável, ele não estava vivendo aquela situação do povo de Israel, ele estava muito bem, estava plenamente confortável, mas ele ficou incomodado quando ele recebeu a notícia, quando o irmão dele e os amigos chegaram falando que Israel estava destruída, os muros queimados, os muros derrubados, as portas queimadas. Ele ficou impactado com isso, ele ficou absolutamente incomodado com aquilo. Mas aí vem uma pergunta: por que Neemias ficou tão incomodado com essa situação? O que fez ele ficar tão incomodado? Porque, se a gente for pensar, aquele povo que voltou do exílio, que estava ali, estava lá triste, vendo aquela situação, estavam humilhados, estavam tristes, estavam daquele jeito, mas não estavam indignados como Neemias. O Anani, que é o irmão dele, junto com os homens que vieram falar com ele também, eles vieram dar notícia. Eu imagino aqui a cena, eu fico imaginando essa história acontecendo assim diante dos meus olhos, e aí eu fico imaginando, o Neemias recebeu eles no palácio. Ele tinha acesso a muita coisa, porque ele trabalhava ali junto com o rei, servia o rei. Então eu imagino que eles estavam ali em alguma sala muito confortável, com vinho servido ali, vinho da melhor qualidade, e eles estavam ali conversando, falando sobre várias coisas. Mas e Israel, como é que está? Como é que está o povo que voltou do exílio? Ou seja, ele estava numa posição absolutamente confortável, ele não estava sofrendo com aquela situação. E o Anani e os amigos dele, que foram lá e viram o que estava acontecendo, eles chegam também apenas anunciando uma situação. Eles não estavam indignados, eles não estavam impactados, eles estavam só relatando a situação. Olha, lá está bem ruim, o pessoal está bem humilhado, o pessoal está desmotivado, está triste, eles estão desolados lá, está bem ruim. A única pessoa do povo que estava lá, do povo de Israel, e a única pessoa desse grupinho que estava ali naquela sala conversando, a única pessoa que ficou indignada com a situação foi o Neemias. Não é estranho? Por que ele ficou? Ele poderia ter dito como os outros, alguma coisa como: que pena, hein? Puxa vida, que triste notícia, eles estão assim, poxa vida. Ou eles poderiam dizer: nossa, mas ninguém vai fazer nada? Está desse jeito, ninguém se move, ninguém faz nada? Ou ele poderia dizer: não tem jeito, né? A situação fazer o quê, né? Essa situação acontece, né? Não tem o que fazer. Que seria mais ou menos o que a gente entende que esses homens que estavam com ele estavam pensando, e até o próprio povo que estava lá, humilhado, estava sentindo. Mas Neemias não foi assim, ele ficou indignado, ele não aceitou a situação, ele não aceitou aquela notícia. E o verso 6 responde o porquê disso. Verso 6 diz assim: ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Amém, queridos? Só até aqui. Sabe o que acontece, queridos? Provavelmente aquele povo que estava lá, no meio daquela situação de destruição, esses homens que vieram falar com ele, o Anani, eles estavam vivendo a vida, estavam apenas vivendo a vida, tranquilos, receberam uma notícia terrível, ficaram tristes, e que continue assim, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. O Neemias não estava nessa posição.
Neemias estava, como diz aqui, orando e jejuando dia e noite pelo povo de Israel. Estão entendendo, queridos, o que Deus está querendo dizer para nós aqui? Como que você está diante das situações que você vive? Porque conforme o seu posicionamento diante dessas situações, você pode ficar como o Anani, os amigos, o próprio povo que estava lá dizendo: olha, a situação está difícil, viu? Não está fácil não, está complicado, está tudo ruim, olha, a economia está ruim, a saúde está ruim, o mercado está ruim, a política está complicada, tudo está difícil, a humanidade está terrível. Ou a gente pode estar posicionado como o Neemias, orando e jejuando. Lembram daquela mensagem de alguns dias atrás, de a gente estar com o radar ligado para poder ouvir as coisas que Deus fala? Essa indignação de Neemias não é uma indignação dele, essa é uma indignação que veio como resposta das orações dele, de quanto ele estava buscando e intercedendo por aquele povo e por aquela situação. Ele amava, aqui diz, ele amava aquele povo, ele amava aquele povo de Israel, então ele orava, jejuava, mesmo estando numa posição confortável e tranquila, ele orava e jejuava por aquele povo. Então, quando Deus foi buscar alguém, porque Deus queria trazer a restituição para aquele povo, Deus queria restituir o que eles haviam perdido, então no meio daquele povo, Deus estava procurando alguém que pudesse se levantar, porque a questão, construir os muros, queridos, qualquer um poderia construir, debaixo da orientação de Deus e do poder de Deus. Podia ser o Esdras, podia ser o Anani, podia ser qualquer um, mas está em posição para ouvir o que Deus está falando, era só o Neemias, só tinha ele. Como que você está diante da situação em que você está vivendo, seja ela qual for, seja na casa, no casamento, nos filhos, no trabalho, onde for? Como você está posicionado? Você está com o seu radar ligado, ouvindo, orando, jejuando, buscando a Deus para ouvir o que Deus está falando, para receber de Deus essa indignação do Espírito Santo, que vem junto com um plano para resolver o problema? Ou a gente pode estar como o Anani, o pessoal todo, apenas lamentando o que está acontecendo, apenas olhando e observando e lamentando. O que mais me admira aqui no Neemias não é a construção dos muros, porque a construção dos muros Deus poderia ter usado qualquer um deles, qualquer um que Deus levantasse aqui construiria os muros debaixo do poder de Deus, da orientação de Deus, da estratégia que Deus daria. O que mais me impacta aqui em Neemias é o posicionamento dele como homem de Deus. Porque no meio de todos os demais, ele era o único que estava ali, ouvindo e não aceitando aquela situação. Você já parou para pensar quantas situações nas nossas vidas, que elas vêm, faz parte, às vezes faz parte a aflição, faz parte deserto, às vezes Deus permite um deserto na nossa vida, para a nossa edificação, às vezes aflições acontecem, problemas, fazem parte da vida. Mas há muitas situações, queridos, que nós passamos sem ter necessidade de passar. Há situações em que é o momento de ficar indignado com aquela situação, e se levantar em oração e jejum, e ouvir a direção de Deus, com o que está acontecendo, se posicionar, e entender a estratégia de Deus, entender o plano que Deus está dando, e seguir aquele plano para sair da situação. Porque o plano, o propósito de Deus, como a gente leu aqui em Tiago, o coração de Deus, Deus tem vários caminhos, e a Bíblia diz que os caminhos de Deus são insondáveis. Ele usa os mais diversos caminhos para promover o que Ele quer, mas a essência do que Ele quer é te abençoar, a essência do que Deus quer é te salvar. Ele fala, e Ele vos exaltará. A última parte do versículo de Tiago que nós lemos, e Ele vos exaltará. Esse é o propósito de Deus. Mas às vezes Deus tem que seguir caminhos que a gente não imagina, para conseguir chegar nesse ponto, porque por causa da nossa distração. E é momento de a gente se posicionar, queridos, a gente precisa se posicionar. Deus está chamando a gente para um despertamento, para a gente ficar indignado com as coisas que nós
estamos vivendo e que a gente está vendo que não é normal e não é para ser dessa forma, e não é para ser mesmo. Deus quer nosso coração como o do Neemias, quebrantado e contrito. Porque Neemias, ele não, essa indignação do coração de Neemias, não era uma indignação baseada na sua própria força, na sua vaidade, no seu orgulho, ou por causa da posição em que ele estava ali, trabalhando junto com o rei. Não, não era isso. Neemias não falou assim: eu não aceito essa situação, e agora eu vou me levantar, e eu vou juntar um povo, e eu vou fazer, porque eu sou o cara, e eu consigo, e eu vou juntar aqui, nós vamos reconstruir esse muro sim, porque a gente pode. Não foi nada disso. A primeira atitude dele foi se prostrar aos pés do Senhor, se humilhar, e ele disse ao Senhor: sim, eu confesso que tenho pecado contra ti. Sim, minha família, minha própria família e eu temos pecado contra o Senhor. O verso 7, temos pecado terrivelmente contra o Senhor, não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos, que nos deste por meio do teu servo Moisés. Amém, queridos? Essa foi a indignação dele, uma indignação de coração quebrantado e contrito. A gente precisa sair, queridos, dessa preguiça espiritual, dessa preguiça mental. A gente precisa sair dessa situação, a gente precisa se mover, a gente precisa dessa indignação de Neemias, a gente precisa de um posicionamento. Não há necessidade de fazer grandes coisas. É interessante a nossa vida com Deus. Eu já participei de várias outras religiões e dava tanto trabalho, tinha que fazer tanta coisa, eram tantos processos que tinha que fazer para você chegar numa suposta bênção. E o que Deus pede do filho dele, a quem ele deu o próprio filho dele para morrer na cruz, para derramar o sangue dele, para salvar, para ter a gente eternamente com ele, a única coisa que ele pede de nós é que a gente vá a ele, que a gente se aproxime dele. Só isso. Ele não está pedindo para você fazer uma promessa para você fazer, nada. Ele só está pedindo para você: filho, vem a mim, volte para mim, me ouça, me dê ouvidos, eu quero falar no teu coração, eu quero te dar a indignação necessária, eu quero te dar o caminho. É muito simples. E é muito barato, é de graça. Amém, queridos? A Bíblia, o livro de Coríntios fala: Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem. Provérbios também fala: cuide bem da sua casa, não dê lugar à preguiça. É momento da gente se posicionar no Senhor, queridos. Posicionamento do Senhor, arrumar nossa casa no sentido pessoal, com arrependimento, como Neemias disse no verso 7, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos. Quando você faz isso diante do Senhor, não é em vão, queridos, não é em vão. O Senhor está ouvindo cada palavra que sai da tua boca. Ele está vendo, por mais que seja ainda, talvez, ainda você, por conta da frieza, por conta da distância de Deus, ainda você não vai sentir nada, você não vai ver nada, não vai ouvir nada, mas se você estiver prostrado aos pés da cruz, o Senhor está sentindo, Ele está vendo você, Ele está sentindo o seu coração, e esse é o objetivo, e Ele responde para você. Neemias no verso 4 fala: quando ouvi isso, sentei-me e chorei, durante alguns dias lamentei, jejuei e orei. Qual a nossa reação quando nós ouvimos as notícias da nossa casa, sei lá, do nosso casamento, dos filhos, do mundo, do trabalho, das finanças? Qual é a nossa posição? O que a gente faz? Essa é a posição.
Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Amém, queridos? E não ficou por aí, porque depois ele ainda, no verso 8 e 9, ele ainda vai na palavra, ele vai buscar na palavra também uma direção. E aí ele fala: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim, e obedecerem os meus mandamentos, e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o seu nome. Ou seja, ele lembra a Deus e ele cobra a Deus, fala: Senhor, a tua palavra está dizendo assim, 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 assim. Ele jejuou, quando ele recebeu a notícia, ele jejuou, ele orou, ele chorou diante de Deus, e foi buscar no Senhor, buscar na palavra: Senhor, olha, a tua promessa, tem tua promessa aqui, Senhor, eu profetizo essa promessa sobre a minha vida, sobre o meu casamento, eu profetizo isso sobre os meus negócios, sobre a minha vida, sobre a saúde, sobre as áreas das nossas vidas, queridos. O caminho está aqui, o caminho está na palavra, o caminho está no Senhor, mas nós temos que nos aproximar dele, para que ele se aproxime de nós. Se a gente ficar como aquele povo, apenas lamentando, apenas olhando, observando, ou até talvez buscando estratégias humanas, bom, o que as pessoas mais inteligentes do que eu fazem? Vou fazer também. Bom, pode ser um caminho, maravilha. Que Deus abençoe e que dê certo. Que Deus abençoe e que não seja mais perda de tempo. Porque o Senhor sabe exatamente o caminho que você tem que seguir. Ele sabe exatamente como te tirar dessa situação. Amém, queridos? E no capítulo 2, ele no capítulo 1 aqui, ele começa, logo que ele recebe essa notícia, ele começa a orar: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a tua aliança e amor. E ele vai orando, do verso 5 em diante, ele vai orando, e aí, logo no capítulo 2, dá a impressão que ele já começa aqui a se preparar, já ir falar com o rei, para o rei liberar ele, para ele poder ir lá e reconstruir os muros. Então, quando a gente lê aqui na Bíblia, a gente tem a impressão que Neemias parou, orou, se levantou e já teve a resposta, e foi lá e já foi falar com o rei já liberou ele para ir, o que não seria normal, não era comum. O rei não liberava ninguém, muito menos quem trabalhava diretamente com ele. O rei, a probabilidade era de 99% do rei falar para ele: não, você não vai sair não. Põe outra pessoa lá para ajudar o seu povo, mas aqui não, que você não vai sair. Não seria comum esse rei liberar ele. Mas, se você ver aqui, olha, no primeiro versículo, fala: no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu, ele é mais ou menos novembro, dezembro. E no capítulo 2, no verso 1, fala, quando ele foi falar com o rei, é no mês de Nissan. O mês de Nissan é mais ou menos abril e maio. Então, isso quer dizer, queridos, que ele começou a orar e só teve a direção do que fazer, em média, 6 meses depois. Estão entendendo, gente? A gente ora e jejua e a gente quer a resposta amanhã. A gente está vivendo situações nas nossas vidas e a gente para jejuar e para orar, e a gente quer que a resposta venha agora, imediatamente. Mas já estou 1 semana de jejum, não aconteceu nada. Olha, já fiz o jejum, mas ainda não aconteceu nada. Neemias ficou 6 meses, 5 a 6 meses, orando, jejuando e chorando aos pés do Senhor. Até que chegou o momento, que sabe qual foi a estratégia que Deus deu para ele? Nenhuma. A Bíblia não fala nada que Deus respondeu para ele. Mas Deus agiu sem falar com ele. Porque ele estava lá diante do rei, e o rei percebeu. Você imagina ele tendo que ir ao rei para falar: rei, preciso falar com você, porque eu preciso fazer um pedido, considerando todo o contexto de monarquia, de rei. Ele nem precisou falar isso, ele só estava lá normalmente, na rotina dele, servindo o rei. E o rei fala: Neemias, por que você está tão triste? Não é comum você ficar assim. Por que você está triste?
E ele fala, o meu povo está lá e tal, se o rei, se aprove ao rei me liberar, e o rei não só libera ele para ir, como dá também cartas de autoridade para ele passar por todos os reinos, e ainda os materiais necessários, e ele vai com a mão cheia para fazer a obra. Isso é a provisão de Deus, isso é a resposta de Deus, isso não é uma estratégia humana, isso não é estratégia de pessoas mais inteligentes. Isso não é estratégia de quem é muito inteligente ou muito capacitado. Isso é estratégia de Deus, porque só Deus pode mover o coração do rei. Só Deus pode amolecer ou endurecer o coração do rei. Amém, queridos? As situações que você está enfrentando na tua vida, se você vai ter que encarar algum tipo de rei, se você vai ter que encarar algum tipo de alguém que tenha algum tipo de poder sobre a tua vida, ore, chore, jejue e deixa Deus te conduzir nesse caminho. Você vai ver as portas se abrindo de uma forma tremenda e poderosa. Amém, queridos? Outro ponto é arrumar também nossa casa no sentido de família. O arrependimento pela família. Neemias, ele estava atento, ele estava orando, o radar estava ligado. Ele não estava viajando na maionese, ele estava com o radar dele ligado. Será que a gente anda com o nosso radar ligado dentro da nossa casa, dentro da família? Quando, por exemplo, você está percebendo, vamos imaginar que seus pais não são convertidos, não conhecem a palavra, e você é ali a coluna da família, espiritualmente falando, e aí você discerne ali um comentário do seu pai, você discerne alguma atitude da sua mãe, ou então você percebe do seu filho, você está percebendo ali, o seu filho comentou alguma coisa estranha, aquilo, se você tiver com o radar ligado, aquilo não bate no coração, e o Espírito Santo começa a falar, tem algo errado, precisa fazer alguma coisa, a sua esposa dá um sinal, o seu marido dá um sinal. Quando nós estamos ligados, querido, o Espírito Santo fala, Ele mostra, Ele se revela, Ele cuida, Ele te dirige. Agora, se a gente está distraído, se a gente está apenas lamentando as coisas, então, paciência, as coisas vão acontecendo e piorando cada vez mais, porque a gente está fora do posicionamento que Deus espera. No verso 2, Neemias chega lá no meio do povo, no capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim: mas então eu lhes disse, ele falando com o povo, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos construir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Olha que estranho. Há pouco tempo atrás, há 6 meses atrás, esse povo estava desmotivado, o povo estava humilhado, o povo estava sem forças, desanimado, sem saber o que fazer, apenas se lamentando, sendo humilhado naquele contexto. Mas quando Neemias, depois de chorar, jejuar e orar, depois de se quebrantar, se indignar com aquela situação, depois de estar ali ligado no Senhor, e que Deus move o coração dele para ir lá e falar com aquele povo, quando ele chega e toca o chofar, vamos chamar assim, quando ele toca a trombeta, quando ele faz o chamado, vamos reconstruir os muros, Deus é conosco, muda o coração daquele povo todo. Aquele povo tem um coração transformado. Sabe por quê, queridos? É por causa do jeito que o Neemias falou? É por causa será que é por causa da eloquência de Neemias para chamar aquele povo? Obviamente que não. Na mesma forma que Deus liberou o rei, o coração do rei, Deus também despertou o coração daquele povo. Isso significa que quando você está posicionado diante do Senhor, Ele vai te dar estratégias para falar com a tua família, e quando você chegar para falar para a tua família, chamar todo mundo para a mesa e falar assim, gente, não está legal a nossa casa,
Não está legal. Aparentemente está tudo bem, mas a gente está longe do Senhor. A gente precisa se posicionar diante do Senhor. Vamos reconstruir esses muros aqui de casa. Vamos se levantar aqui como uma família que serve a Deus e uma família cristã. Nós vamos fazer isso, vamos ter um tempo de oração diário, a gente vai ter um tempo de leitura da palavra, e a gente vai trazer a presença de Deus para dentro dessa casa, e expulsar dessa casa tudo que tem de ruim. Alguém tem dúvida que isso traz resultado, queridos? Posicionamento, vamos arrumar nossa casa, restaurar a nossa comunicação, restaurar o amor, restaurar a paciência, a cumplicidade dos casais. Às vezes a gente vê casais que estão, parece que lutando um contra o outro, um puxando a corda para o lado do outro, quando deveriam trabalhar em cumplicidade, um colaborando e um ajudando o outro, consertar a casa, ser exemplo. Neemias liderou e fez toda aquela obra de construir os muros sendo exemplo, ele era o exemplo, ele ia à frente. Os pais devem ser exemplos de fé, de união, de amor. É tempo, queridos, de consertar a casa. Reúne a sua família, bota todo mundo na mesa e fala: gente, é hora de se posicionar, está na hora de mudar, está na hora de consertar. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente continuar apenas vivendo, se lamentando, ou observando e falando: puxa vida, que coisa triste, hein? Olha o que aconteceu. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, os muros não vão estar prontos. Os muros vão continuar derrubados. E Deus está nos chamando, porque Ele quer nos exaltar. Ele quer reconstruir a estrutura. Amém, queridos? Arrumando a casa também no sentido de igreja. Neemias conseguiu, obviamente pela direção de Deus, ali se você for ler depois os outros capítulos, a reconstrução dos muros, de uma forma tão especial, tão tremenda, cada pedaço do muro, ninguém ficou de fora da obra, todos estavam envolvidos, todos eram importantes, cada um tinha uma parte daquela obra, para cada uma parte daquele muro para construir. O que era bom na ferragem, construía lá as ferragens dos portões. O que era melhor em madeira, cuidava da construção das portas, dos portões. E os outros construíam os muros, e os muros foram se reerguendo, e aquele povo todo se animando, se motivando, e gerando fé, esperança, renovando a esperança e a confiança deles. Amém, queridos? É isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma capacidade. Deus chamou cada um de nós e investiu em alguma área. Qual é a tua área? Você vai cuidar da parte da ferragem, você vai cuidar da parte dos portões, você vai cuidar da construção dos muros. Qual é a sua parte nessa obra? Sabe por quê? Porque aquela obra e aquela causa que eles estavam vivendo, que eles estavam envolvidos, aquela causa era maior do que a própria vida deles. Eles entenderam que aquela causa era maior do que eles mesmos. Nós temos os nossos problemas e os nossos desafios. Nós temos problemas a serem resolvidos. Mas quando nós entendemos o chamado de Deus, a causa, a obra de Deus se torna mais importante do que a nós mesmos. E quando isso acontece, queridos, a gente vai ficar dentro da promessa de Deus: buscai o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando nós entendemos que essa causa, que a obra de Deus é maior do que nós, e a gente se envolve nisso com fé, com corpo e alma, com atenção, com dedicação, então Deus vai cuidar das nossas coisas, porque é a promessa dele. Os nossos embaraços Ele vai desembaraçar. Aleluia, Jesus. É tempo de orar e agir, queridos. Vamos arrumar nossa casa. É tempo de alcançar essa restituição que Deus quer trazer para nós. Aí você pode dizer: mas eu não tenho forças. Eu não tenho forças, eu estou fraco, eu estou desmotivado, eu não consigo encontrar forças para começar, eu não sei nem por onde começar. Isso é o resultado da frieza espiritual, da frieza na fé, queridos. Se você é impossível você ver uma pessoa que está completamente motivada na fé, você vê uma pessoa que está
firme na fé, buscando a Deus, orando, está jejuando, e ela está desmotivada, e ela está desanimada. Não tem como, é água e óleo, não tem como se misturar. Da mesma forma, uma pessoa que está triste, que está sem motivação nenhuma, e você vê essa pessoa cheia de fé, não existe isso. A frieza espiritual nos leva ao longo do tempo a chegar num ponto de desmotivação, desmotivados. A gente chega a um ponto que a gente fica desanimado, porque o que nos move, o que nos traz ânimo, é o nosso espírito vivificado, é isso que traz vida. A gente pode buscar trazer um pouquinho de ânimo, talvez com uma palavra motivacional, ela vai ajudar, a gente vai, é verdade, mas a palavra motivacional acaba rápido, pouco tempo ela acaba. A gente pode buscar, por exemplo, sei lá, numa viagem, num descanso, num passeio, ou comprando alguma coisa que a gente quer, e isso vai trazer algum tipo de motivação momentânea, mas ela acaba também. Agora, quando a gente vai buscar o nosso coração prostrado diante do Senhor, buscando renovação da fé, buscando o avivamento do coração, a sede e a fome da palavra, essa não acaba, essa permanece, e ela vai crescendo, e vai nos levando à motivação, e nos levando a crescer. Casa arrumada, queridos, casa arrumada. Você precisa ter um tempo de consagração, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, esse é o tempo que Deus quer levantar todos nós, para ninguém ficar de fora. É o tempo de você jejuar e fazer esses 21 dias de jejum, seja lá o que for que você vai jejuar, não é isso que importa. Deus não está preocupado em você passar fome, o que Deus quer é o seu coração diante dEle, um tempo de oração e de buscar a Deus. E aí se você falar assim, mas eu não sei nem como começar, eu esfriei tanto, que eu já não sei nem por onde eu começo. Ou talvez você está vindo aí pelas primeiras vezes e não sabe ainda o caminho, então estabelece um tempo diário para você, uma horinha por dia, não é muito, gente. Você pode ter certeza que você gasta mais do que isso nas redes sociais ou na televisão. Uma horinha por dia, propõe no seu coração com Deus, uma horinha por dia. E nessa hora, se você não sabe por onde começar, pega o livro de Neemias e lê um capítulo, ou outro livro que você quiser da Bíblia, e lê um capítulo desse livro pelo menos, por misericórdia, miseravelmente, leia um capítulo da Bíblia, só isso, um capítulo da Bíblia. Quando você lê um capítulo da Bíblia, o seu espírito que talvez esteja morto, vai começar a acordar, ele vai começar, mesmo que você está te dando até sono de ler, mas o seu espírito está sendo alimentado, não é a sua carne, o seu espírito está sendo alimentado. Você não percebe, a sua carne quer ir descansar, quer dormir, dar sono, quer parar, quer ligar a televisão, mas o seu espírito está sendo alimentado. E aí você está lendo a palavra, depois que você lê um capítulo, então põe um louvor e começa a adorar a Deus. Põe lá 1, 2, 3 louvores que você gosta e começa a adorar a Deus. Se você não sabe adorar a Deus, só fala para Ele que você ama Ele e que você quer conhecer Ele. E depois que você adora a Deus, você começa a colocar os seus pedidos diante dEle. Seja sincero com Ele, fala a verdade para Ele. Senhor, eu estou muito triste com o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo ao meu redor, na minha casa, na minha vida, e seja lá onde for. Apresenta seus pedidos para Ele, em seguida confessa os seus pecados. Senhor, depois de ler a palavra, queridos, depois de ler um capítulo da Bíblia, depois de louvar a Deus com 1, 2 ou 3 louvores, e depois de colocar os seus pedidos diante dEle, pode ter certeza que você vai conseguir encontrar os pecados que você precisa confessar, porque o seu espírito já vai estar ativado. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Vem para a sala de oração. Nós temos uma sala de oração abençoadíssima aqui, e você pode determinar a hora que você quer do seu dia, e vem aqui, está aí à disposição, uma sala silenciosa, preparada para ser uma sala de oração, e você pode ir lá e ter o seu tempo devocional aqui todo dia, uma estrutura. Aproveita, queridos, aproveita que nós temos.
Nós temos um grupo de oração todas as terças-feiras aqui. Venha fazer parte. Nós estamos aqui juntos orando pelas causas pessoais, por várias situações. 1 hora de oração, 1 horinha de oração na terça-feira, das 8 às 9 da manhã e das 20 às 21. Vem orar, vem estar junto orar, queridos. Nas quintas-feiras a gente tem as salas de conhecimento, para buscar conhecimento. É 1 horinha, das 8 às 9, tem a sala só para os homens, na linguagem dos homens, uma sala só para mulheres, na linguagem das mulheres, uma sala para jovens, adolescentes, uma sala para você que está vindo, está no começo da fé, está nas suas primeiros passos, começando a conhecer, tem uma sala específica para você estudar e começar a conhecer o reino de Deus. A má notícia é que em algum momento você vai estar diante do Senhor, e quando chegar lá, queridos, você não vai poder dizer para Ele que você não teve chance, e que você não teve oportunidade, porque tem oportunidade sim, tem chance, e o Senhor está chamando, Ele está chamando o seu coração. Conserta a sua casa, se aproxime de Deus, e Ele vai se aproximar de você. Converta o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza. Purifica o seu coração, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Aleluia.